Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões e daremos sequência à nossa resolução da prova de matemática da SpaceX do segundo dia, modelo E, agora com a questão de número 5. Vamos à leitura do enunciado. Sobre os conceitos de geometria espacial de posição, analise as proposições a seguir. Afirmativa número 1 até a número 5. Daí ele vai pedir, sobre essas proposições, é correto afirmar que. Muito bem, então vamos analisar afirmativa por afirmativa. E para dizermos se as afirmativas são falsas ou verdadeiras, nós adotaremos como método encontrarmos contra-exemplos, ou seja, encontrar um exemplo que invalida a afirmativa. Muito bem, afirmativa número 1. Se dois planos são secantes, então qualquer reta de um deles é concorrente ao outro. Vamos dizer, por que essa afirmativa número 1 está falsa? Muito bem, na análise da nossa primeira afirmativa, mais uma vez frisando esse fato, nós utilizaremos um contra-exemplo. Portanto, considere os planos alfa e beta secantes, ou seja, a interseção entre os dois planos alfa e beta consiste nesse conjunto de pontos que dá origem à reta R. E aí a afirmativa 1 fala, se dois planos são secantes, então qualquer reta de um deles é concorrente ao outro. Perceba que isso é falso, porque a gente tem até um contra-exemplo simples para desmistificar isso aí. Crie a reta S, tal que a reta S seja paralela a R. Daí, ele não é concorrente ao plano beta. Portanto, se nós tivermos uma reta S tal que essa reta S seja paralela à reta R, a gente tem o nosso contra-exemplo e, portanto, a afirmativa número 1 está falsa. Vamos agora à afirmativa de número 2. Então, a afirmativa 1, falsa. Vamos à afirmativa de número 2. Se uma reta é paralela a um plano, ela é paralela a infinitas retas desse plano. Vamos dizer por que essa afirmativa está correta. Então, vamos lá. Afirmativa 2. Então, nós temos aqui dois planos paralelos. A gente está considerando dois planos paralelos. Portanto, vamos pegar aqui uma reta que está nesse plano alfa e aqui nós vamos tomar infinitas retas. Infinitas retas, umas paralelas às outras. Muito bem. Perceba que para cada par de retas, a gente pode definir um outro plano que contém as duas retas. Esse par de retas. Por exemplo, vamos chamar essa reta aqui de reta... vamos chamar essa reta aqui de reta S e as demais vamos numerar elas, como sendo o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso se segue aí infinitamente, né? Porque as dimensões desse plano são infinitas em todas as direções. Perceba que para cada número a gente pode definir um plano, porque um plano pode ser definido por duas retas paralelas. Daí existe um plano que contém as retas paralelas 1 e S, 2 e S, 3 e S, 4 e S, 5 e S, 6 e S. Esses planos, claro, obviamente, são distintos entre si. Portanto, a gente verifica que a afirmativa 2 está verdadeira. Marcaremos, portanto, aqui no nosso gabarito que a afirmativa de número 2 está verdadeira. Agora vamos lá à afirmativa de número 3. Se dois planos têm uma única reta em comum, eles são secantes. De cara a gente sabe que essa afirmativa é verdadeira, porque essa é a definição de planos secantes. Então, mas só para ratificarmos, perceba que quando nós temos dois planos secantes, no caso, alfa e beta, o conjunto de pontos que determina a interseção entre esses dois pontos define uma reta R. Portanto, a interseção e definem uma única reta R. Portanto, a interseção entre esses dois planos é definida por uma única reta comum a esses dois planos, que no nosso exemplo aí da imagem é a reta R. Portanto, a afirmativa 3 verdadeira. Vamos agora à análise da afirmativa número 4. Análise da afirmativa número 4. Duas retas perpendiculares a uma terceira são perpendiculares entre si. Mais uma vez, vamos adotar aqui um contra-exemplo para
para provarmos que essa afirmativa está errada. Vamos lá, a análise da nossa afirmativa número 4. Veja o exemplo que aí está colocado. Nós temos 3 retas. 2 retas perpendiculares a uma terceira são perpendiculares entre si. Veja que a reta R é perpendicular a S, que é perpendicular a T. Portanto, nós temos 2 retas, R e T, que são perpendiculares a uma reta S. Muito bem. Mas elas são perpendiculares entre si? Não. Perceba que R e T são paralelas. E a gente satisfez a condição. Nós temos 2 retas perpendiculares a uma terceira, mas não são perpendiculares entre si. Portanto, a afirmativa de número 4 está falsa. Marcaremos lá no nosso gabarito que a afirmativa de número 4 está falsa. Eu vou tirar o círculo das que estão falsas só para não confundir a gente. Beleza, então, a afirmativa 4 está falsa. Análise da afirmativa número 5. Se 2 planos são perpendiculares, então toda reta de um deles é perpendicular ao outro. Mais uma vez, a gente vai para um contra-exemplo por construção. Vamos lá na análise da nossa afirmativa de número 5. Veja que nós temos 2 planos. Chamemos aqui de alfa e beta. Tais que esses 2 planos são perpendiculares entre si. Ou seja, o ângulo que esses 2 planos fazem é de 90 graus. E aí ele quer dizer o seguinte: se 2 planos são perpendiculares, então toda reta de um deles é perpendicular ao outro. Toda reta de um deles é perpendicular ao outro. Então veja que isso não é verdade. Por quê? Por exemplo, se nós tomarmos aqui no nosso plano alfa uma reta S, por exemplo, veja que essa reta S faz um ângulo distinto de 90 graus com o plano beta. Portanto, por um contra-exemplo de construção, nós temos que a afirmativa 5 também é falsa. Portanto, uma questão relativamente simples, mas que necessita de um conhecimento sobre geometria espacial de posição. Então, só para ratificar, perceba que a gente tem uma inclinação aqui, ó. E essa inclinação vai ser justamente a inclinação entre a reta e o plano. Vamos chamar essa inclinação de θ, por exemplo. Então, nós estamos verificando aí que a afirmativa de número 5 é falsa. Portanto, vamos marcar ali no nosso gabarito que a afirmativa número 5 é também falsa. E, portanto, são corretas apenas 2 e 3. Afirmativa 2. Se uma reta paralela a um plano, ela é paralela a infinitas retas desse plano. Positivo. Afirmativa 3. Se 2 planos têm uma única reta em comum, eles são secantes. Essa é a definição de planos secantes. Portanto, afirmativas 2 e 3 corretas, marcamos assim a alternativa A no nosso gabarito. Agora, vamos para a questão de número 6. Muito obrigado e até lá!